que isso? Pô, que vacilo meu. Demissão é só por processo disciplinar. Eu posso usar uma sindicância para demitir o servidor policial? Não, só por processo disciplinar. Ou também chamado de inquérito administrativo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre sindicância e o processo disciplinar. E quem pode aplicar a demissão? Governador, porque o governador pode tudo, tá? Mas privativamente o governador é que pode aplicar demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade para o delegado. Então, delegado da Polícia Civil só pode ser demitido pelo governador, tá? Agora, inspetor da Polícia Civil pode ser demitido por quem? Pelo governador e também pelo secretário de Estado, tá? Competente, secretário de Segurança Pública ou secretário da Polícia Civil, depende como está a estrutura do Estado, mas é o secretário de Estado competente, tá? Então, vamos lá. Demissão para delegado, cassação de aposentadoria para delegado, cassação da disponibilidade de um delegado, só o governador. Agora, para os demais policiais, investigadores, inspetores, papiloscopistas, oficiais de cartório, quem pode aplicar demissão? O governador, porque ele pode tudo, e o secretário de Estado. Tá, professora, você explicou a demissão, certo? Esses são os motivos para demitir o servidor policial e também o servidor do Estado. Agora, o que é essa cassação de aposentadoria e a cassação da disponibilidade? Vou te explicar. Quais são os motivos para cassar a tua aposentadoria? Os mesmos motivos para te demitir. Mas o que aconteceu nesse caso aqui? Imagina que quando você estava ativo, você praticou uma dessas infrações. E aí, quanto tempo eles têm para abrir o processo e te demitir? 5 anos, beleza. Aí eles demoraram um pouco para abrir o processo e nesse meio tempo saiu a tua aposentadoria. E você, policial civil, se aposentou. Aí você pensa, me livrei, né, daquela demissão. Se livrou? Nada. Eles podem abrir o processo disciplinar dentro dos 5 anos, mesmo você já tendo se aposentado, e se a decisão do processo for te demitir, você ainda pode ser demitido? Não, porque você já está, o quê? Aposentado, então não pode ser mais demitido. Né? Porque demissão é no cargo. Você não tem mais o cargo porque você se aposentou. Beleza, então não pode mais demitir. Mas qual é a penalidade equiparada a uma demissão que pode ser aplicada para o inativo? Aquele que já... A cassação de aposentadoria. Que eu acho que é o pior. É pior do que uma demissão. Você fica sem a tua aposentadoria. Tá? E a outra é a cassação da disponibilidade. Vamos entender. Lembra que eu falei hoje sobre a estabilidade? A estabilidade, ela te defende de uma demissão? Não. Você, tendo estabilidade, pode ser demitido. Se não passar nas avaliações, se praticar infração, se praticar crime, você pode ser demitido, mesmo tendo estabilidade. Agora, quer ver uma proteção que a estabilidade te dá? A Polícia Civil extinguiu o teu cargo. Acabou o inspetor. Não tem mais inspetor da Polícia Civil. Aí tá. Não tem mais inspetor da Polícia Civil, extinguiram o meu cargo. Aí eu tenho serventia para administração se extinguir o meu cargo? Não. Mas eu tenho o quê? Estabilidade. Podem me mandar embora? Não. Se eu não tivesse estabilidade, eu seria exonerado com a extinção do meu cargo. Mas como eu tenho estabilidade, não pode me mandar embora. Tá, professora, mas aí faz o que com você? O
que faz com o servidor? Não tem cargo para ele, mas ele não pode ser mandado embora. Como é que ele fica? Ele fica em disponibilidade. O que isso significa? Ele fica em casa. Recebendo proventos, que é o nome da remuneração daquele que está em disponibilidade, recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço. Eu não sei fazer esse cálculo, gente, mas se você tiver muito tempo de serviço, o que você conclui? Que a remuneração vai ser praticamente integral. Você vai ficar em casa, sem trabalhar, recebendo da administração. Tá, e fica assim quanto tempo, professora? Não tem prazo. Vai ficar nessa condição até surgir um cargo parecido para então você ser o quê? Aproveitado. Aí publicou o aproveitamento em diário oficial. Qual é o prazo que você tem para entrar em exercício? 30 dias. Se você não entrar em exercício, será cassada a tua disponibilidade. E também pode ser cassada a tua disponibilidade se quando você estava no cargo, praticou uma infração punida com demissão. Mas aí o teu cargo foi o quê? Extinto. Você ficou em disponibilidade. O processo disciplinar, ele para contra você? Não. O processo disciplinar segue. Qual é o resultado do processo? Demitir a Raquel. Só que a Raquel está em disponibilidade. O que dá para aplicar ao invés da demissão? Cassação da disponibilidade. Então, resumindo, demissão é para policial ativo. Cassação é para policiais inativos. Quem está inativo? Aquele que está aposentado e aquele que está em disponibilidade. Mas detalhe, eles têm aposentadoria cassada, disponibilidade cassada, por atos que eles praticaram quando ainda estavam na ativa. E agora saiu o resultado do processo, demitir. Não dá mais para demitir, mas podemos cassar o vínculo público deles, né? Cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade. Até aqui, gente, tudo bem? E aí temos umas questões de prova aqui. A primeira questão é uma questão de delegado da Polícia Civil, concurso de 2009. Vamos lá. Aponte o excesso ou ilegalidade. Aponte o excesso ou ilegalidade na aplicação da sanção disciplinar a um policial civil. Aponte o excesso ou a ilegalidade. Olha para as alternativas. Letra A, suspensão de 10 dias. Letra B, suspensão de 60 dias. Letra C, repreensão. Letra D, suspensão de 90. Letra E, suspensão por 120 dias. Sem olhar mais, qual é a alternativa que está mostrando excesso? Letra E. Fácil a questão, tá? Mas se você não teve essa malandragem de olhar todas e pá, é a letra E, você vai ter que ir pelo caminho mais difícil, que é olhar uma a uma. Então, letra A, me diga. Suspensão por 10 dias para policial que empresta sua carteira para utilização por parte de seu parente. Olha o que você fez. Você entregou o teu distintivo, a tua carteira funcional para um parente, você emprestou essa carteira para o parente. E isso é uma transgressão, né, gente? Não pode, a carteira funcional é para uso do policial, não para emprestar para os outros. É uma transgressão. Ok, leve, média ou grave? É leve. E uma falta leve, ela pode ser punida com suspensão de 10 dias? Pode. Então, a letra A, foi excessivo? Não. Foi ilegal? Não. Tá? B, suspensão por 60 dias para o policial
que desobedece à ordem de seu superior hierárquico. Desobedecer ordem do superior hierárquico. É falta leve, média ou grave? É grave, grave. E a falta grave, ela pode ser punida com suspensão de 60 dias? Pode. Então está excessivo? Não. Está ilegal? Não. Letra C. Repreensão para policial que se serve de copo de cerveja dentro da delegacia de polícia. Tomar uma geladinha lá na delegacia de polícia, no meio do expediente. É falta funcional? É. Leve, média ou grave? Leve. Leve. E aí, na falta leve, cabe uma repreensão? Cabe. Então, tá excessivo? Não. Tá ilegal? Não. A letra C, não vou ficar com ela. Agora, se você não estuda o estatuto, você, o cara abriu uma cerveja lá na delegacia, no meio do expediente, uma repreensão, o cara, eu acho pouco, sabe, olhando assim. Aí não, você tem que seguir o estatuto, não tem jeito, gente, é falta leve. Mais uma, D, suspensão por 90 dias para o policial que ostensivamente molesta verbalmente mulheres que passem em frente ao prédio público em que ele trabalha. Então, olha lá, passou uma mulher bonitona lá e o policial, sei lá, perdeu a linha, né? Aí o que acontece? Isso é falta leve, média ou grave? Grave, é grave. E uma falta grave pode ser punida com suspensão de 90 dias? Pode. Está excessivo? Não. É ilegal? Não. Então eu vou ficar com a letra E. Mas se você malandramente olhou todas, não. E lembrou do que eu te falei? Qual é o máximo de suspensão que o policial pode sofrer? 90 dias. Então, de cara, tu já encontrou a excessiva e ilegal, que é letra E, tá? Mais uma questão. Essa aqui é de papiloscopista da Polícia Civil. O Decreto-Lei 218 veicula o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio, tendo em conta o disposto no referido diploma, aprecia as seguintes proposições. Item 1. De acordo com o Estatuto, empenhar-se em atividades que prejudiquem o fiel desempenho da função policial constitui transgressão disciplinar classificada como média. Empenhar-se em atividades que prejudiquem o fiel desempenho da função policial. É uma transgressão? Sim. Leve, média ou grave? Eu não vou fazer a prova. Eu não decorei, gente. Vocês decoraram as faltas? Estou na dúvida. Vou seguir, então. B não, item 2. Na aplicação de penalidade, serão levados em conta a repercussão do fato e os danos decorrentes da transgressão ao serviço público. Isso é considerado? Sim, com certeza, vimos que é considerado. Lá no artigo 18, 19, né, do Decreto-Lei 218. 3. Serão consideradas circunstâncias agravantes. Sopesadas é consideradas na aplicação de penalidade, o fato da transgressão ter sido praticada com premeditação é um agravante? Sim. Ou com abuso de autoridade é um agravante? Sim. Ou ainda, quando for verificada má conduta funcional, é um agravante? Sim. 4. Constitui transgressão disciplinar classificada como média dar informações inexatas, alterá-las ou desfigurá-las. Leve, média ou grave?
É um policial que mente, né? Porque aqui, ó, dar informações inexatas, tá mentindo, tá omitindo informações. Leve, média ou grave? Leve. Então, essa aqui, a 4, está o quê? Errada. A 5. Constitui transgressão disciplinar classificada como média, portar-se de modo inconveniente em lugar público ou acessível ao público. Leve, média ou grave? Grave, a gente acabou de ver ela na questão anterior, né, da molestar a mulher, é grave, né, é portar-se de modo inconveniente em público, ou acessível ao público, é grave. Então, o que eu fiz aqui? A 1 eu fiquei em dúvida, a 1 eu fiquei em dúvida, a 2 está o quê? Eu tenho certeza que está certa, não foi isso que a gente concluiu. A 3 está o quê? Certa, a 4 e 5 errada. Então, eu tenho certeza que 2 estão certas. Quais são? A 2 e a 3, né? Aí eu vou para as alternativas. Julgando as alternativas acima, assinale. Se uma estiver certa, se 2 estiver, se 3 estiver, te ajudou alguma coisa? Não. Essa questão aqui é o pior tipo que tem. Ou tu sabe, ou não sabe. Porque tem algumas que te ajudam nas alternativas. Vai eliminando e tu chega nela. Essa aqui, ou tu sabe o item 1, ou não sabe, ou perde a questão, ou chuta. O gabarito qual é? B de bola. Tem 2 corretas. Porque o item 1 está o quê? Que a gente ficou na dúvida, mas o item 1 está errado. Não adianta, vocês têm que decorar. Lembra que eu pedi na aula passada? Decora. Não é decorar assim, gente, é ler muito, né? Na medida que você... hoje eu vou ler as leves. Amanhã eu vou ler as graves. Depois da manhã, as médias. Depois da manhã, as graves. E assim você vai fazendo assim, de 2 em 2 semanas, até a prova, você vai memorizar, tá? E eles usam muito isso. As regras...